eu sou a professora Rose Cerne, eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho com educação à distância há muito, muito tempo lá. Nossa, e com a Simone, né? A gente começou lá nos cursos de gestão escolar, início do governo Lula, primeiro governo Lula. E de lá para cá a gente sempre esteve fazendo projetos muito inovadores. A Simone tem uma característica de mexer com a gente assim sobre as nossas certezas, e isso é legal porque faz a gente avançar, né? Então é isso, acho que eu trabalho na UFSC, ordenei vários cursos de educação à distância, tanto na produção de materiais como na oferta de cursos, né? E acho que vocês têm um belo desafio aí, que é muito legal, a formação de professores por meio da educação à distância, né? Acho que quando a gente entra nessa coordenação, nesse movimento aí da oferta, faz a gente repensar muito das certezas que a gente tem sobre processos formativos e tudo mais, né? Então, é um belo desafio. É isso. Edna? Então, muito boa tarde a todos os presentes. Então, eu sou a Edna. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz, né? Dizer da alegria em fazer parte de um projeto tão grande, audacioso e tão importante no cenário educacional, para a educação profissional e tecnológica. Fico muito feliz. Então, também sou professora da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho experiência na EAD, muito mais na docência do que na constituição de projetos e na produção de material didático também. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Dani? Eu sou a Daniela, eu trabalho com educação à distância também já, acho que há quase 20 anos, desde que eu estava no finalzinho da graduação. Eu sou graduada em pedagogia, fiz mestrado em educação e atualmente curso doutorado em educação na Federal de Santa Catarina. Minha orientadora é a professora Rose, na área de educação e tecnologias, na perspectiva crítica, né? Então, e também, além a experiência na EAD, com gestão da EAD, trabalhei por muito tempo, já fui designer instrucional também, e também como docente em cursos de educação à distância, na pedagogia e nas outras licenciaturas também. Essa é a minha experiência e está sendo muito interessante, muito prazeroso participar desse projeto. Né? Tenho aprendido, mesmo com a experiência que a gente tem, né? A gente traz a experiência que tem, mas também aprende muito, né? Cada nova experiência, principalmente um trabalho desse que é tão coletivo e tão colaborativo, né? Acho que é bem enriquecedor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai apresentar o documento, fazer alguns destaques que a gente acha importante, mas em breve vocês vão estar com ele aí na mão, e a gente deseja muitíssimo que ele possa servir para vocês e contribuir para que vocês tenham menos percalços no caminho, né? Compartilhar a experiência. Eu acho que na EAD é super importante que a gente compartilhe, que a gente troque com os pares, que vocês estão numa rede de instituições, então aproveitem isso para compartilhar aquilo que a gente faz bem, aquilo que não deu certo também precisa ser contado, então usem essa rede para isso muito, porque é muito legal a gente poder compartilhar, trocar, e os outros dizerem para a gente, se for por esse caminho é muito bom. Sempre considerando o contexto de vocês, né? A realidade de cada instituição, de cada local onde o curso vai ser desenvolvido. Coloca as telas aí para a gente, Dani. A tela, para mim, ela está minimizada aqui do lado esquerdo. E agora, como eu estou como apresentadora, eu não estou conseguindo mudar o layout. Eu acho que é o mesmo problema anterior. Mas você consegue mudar individual, Rose, aqui na aba que tem 3 quadradinhos e um mais. Mas está estranho porque, para mim, desapareceu a opção de eu mudar individual. Como apareceu um maisinho ali de carregar a apresentação, era ali onde ficava a mudança do layout. Onde eu estou com um maisinho aqui, onde que vocês acham que eu tenho que ficar? Já consegui.
espero que as pessoas Não, estejam... mas para mim não está aparecendo grande, gente. Que estranho que tá. Para Essa mim já mudança apareceu. da RNP. Para mim está Simone, normal. tá, eu só vou te pedir para tirar, então, mas eu acho que vai cair, né? Se eu não for mais apresentadora, será que vai cair a apresentação? Foi eu que... Tirar o quê, professor? Tirar para eu não ser mais apresentadora. Gente, mas que estranho isso. Dani? Tá, então eu vou... Mas tu está conseguindo tirar passar, aqui. pode passar. Eu estou conseguindo passar, mas eu não estou conseguindo ler nada. Porque está Tá, desse, eu vou tá tirar desse você como tamanhozinho para mim. apresentadora. Oi, Daniela, você conseguiu sair? Vamos ver aqui. Vamos ver, por que está acontecendo isso? Espera aí, eu vou tirar. Nunca tinha acontecido isso na RNP. Você foi nos 3 pontinhos aqui, colocou Passou. personalizado? Tá passando, viu, Rose? Pois eu passo a primeira, que daí eu vou falando enquanto você tenta arrumar a tua... A gente vai fazer um jogralzinho aqui, cada uma vai falar um pouquinho, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do que é o documento, sobre a ideia... Professora Sinara, ou Rose, só um minutinho. Professora Sinara, pode falar. A senhora pode tentar colocar como layout inteligente, nos 3 pontinhos. Ou, se não ficar bom para ler, tentar colocar em tela cheia. Para ver, porque eu acho que ela não está conseguindo enxergar, porque fica pequenininho, não é isso? Ela consegue ver embaixo, fica pequenininho, não é isso? Se você botar a tela cheia, ou se você não gostar da tela cheia, tenta colocar o layout inteligente Eu nos botei 3 layout pontinhos. inteligente. Sim, mas eu, como apresentadora, a opção de mudar o layout sumiu para mim. Apareceu ali o mais, porque inclusive eu estava fazendo isso, inclusive eu orientei a apresentação anterior e falei para as pessoas fazerem isso, porque eu estava conseguindo fazer. Mas a partir do momento que eu entrei como apresentadora, apareceu o maisinho ali no canto esquerdo e sumiu o botão de alterar o layout. Não aparece para mim essa possibilidade. Está muito estranho. Dani, eu sugiro que tu vá olhando a tela no computador. Pessoal, só um minutinho que nós vamos ajustando. Aconteceu na apresentação anterior, a mesma coisa. Mas pode ir seguindo. Eu ponho em tela cheia, ficou um pouquinho maior, acho que eu consigo acompanhar, qualquer coisa eu abro o arquivo aqui separado. Tá bom. Tá? Pode seguir, Rose. Então, a nossa apresentação, a gente vai tentar ser rápida, porque deve estar todo mundo bem cansado já, final da tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse documento, o desenho pedagógico, a ideia de olhar o curso como um todo, o planejamento das ações de implementação, aí dentro desse planejamento, cronograma, estratégia didática, abas e materiais didáticos, o TCC, as equipes, dentro das equipes, a organização, a formação e o monitoramento e avaliação. Pode passar? Dani? Então, a gente trouxe para esse documento, a ideia é trazer questões mais práticas mesmo, de implementação, que vocês já têm o PCC, que traz todo o referencial teórico, a perspectiva na qual se ancora esse curso. Então, a gente quis trazer para o documento questões mais práticas para a implementação mesmo do curso. Então, a gente traz os pressupostos, objetivos, o desenho pedagógico, estrutura curricular e didática do curso, tentando olhar isso de uma maneira mais prática, tá? A descrição e o papel das diferentes instituições e os profissionais envolvidos na implementação e desenvolvimento do curso, quem integra essas equipes, qual é o papel de cada um, a constituição do sistema de acompanhamento ao estudante, que a gente sempre diz que é o coração do curso, né? Porque é essa equipe docente de professores, tutores, a estrutura dos materiais didáticos e orientações para organizar o ambiente virtual e como é que pode se trabalhar com essas unidades temáticas, as diretrizes para avaliação da aprendizagem e do curso,
As orientações para a constituição e formação das equipes, as equipes elas precisam ser selecionadas, tem toda uma legislação da Universidade Aberta sobre isso, né? E a gente também traz esse foco na formação das equipes. E aí algumas orientações também acerca dos itens financiáveis e o fluxo de implementação. Esse fluxo de implementação a gente tentou trazer um passo a passo, não que ele seja sequencial, ele pode, uma ação pode vir antes que a outra, mas a gente fez um exercício junto com a Simone, conosco, de tentar identificar todas as ações que vocês vão ter que fazer durante o curso até finalizar e certificar os estudantes. Então, um passo a passo mesmo, espero que ajude vocês. Pode passar, Dani? Então, eu sei que essa tela está ilegível, porque a figura é grande mesmo, mas depois vocês vão olhar lá no documento. Mas por que eu coloquei ela aqui? Para dizer para vocês que num curso à distância é muito importante que a gente olhe o curso como inteiro, assim, que a gente compreenda tudo o que tem nesse curso, diferentemente dos nossos cursos que a gente é acostumado a participar, que a gente tem um semestre, outro semestre, parece que a gente olha mais só para aquele semestre, né? Nesse curso é importante que a gente olhe tudo, olhe qual é o currículo, quais são as pessoas envolvidas, como é que se dá a avaliação, como é que se dá a constituição das equipes, a gente tem um olhar sobre esse todo. Por que é importante isso? Porque uma das características principais que ajuda muito a gente ter sucesso na educação à distância chama planejamento. A gente tem que planejar muito bem tudo o que a gente vai fazer, porque para que a gente tenha aquelas vantagens da educação à distância, uma delas é a flexibilidade para os nossos alunos, as coisas têm que estar muito bem planejadas e comunicadas. Para que os alunos possam se organizar, eles precisam saber exatamente o que vai acontecer durante todo o curso. Se a gente puder ter um planejamento e informar nossos alunos sobre todo o curso, é o melhor dos mundos, mas nem sempre isso é possível. Então, por um bom período, pelo menos, a gente tem que ter um bom planejamento de todas as ações, para que os nossos cursistas não tenham surpresas no meio do caminho. Eles são todos docentes, trabalhadores, e cada vez que a gente muda as coisas, você bagunça a vida das pessoas. Então, isso tem que ser evitado. Então, olhar para esse todo do desenho pedagógico do curso e planejar ele, se possível, do início ao fim, isso é muito importante. Esse planejamento que eu estou falando não quer dizer que ele tem que ser rígido e fixo. A gente pode mudar as coisas em comum acordo com os que participam do curso, os cursistas, os professores, os tutores. Então, a partir do momento que ele iniciou, alguma coisa não está legal nesse planejamento inicial, muda sim em acordo com aquelas pessoas que estão trabalhando. Pode passar, Dani. Aí a Dani vai falar um pouquinho sobre esse planejamento, né? A sugestão de um cronograma de oferta, como é que é essa oferta nesses meses, nesse tempo aí que a gente tem para ofertar o curso. Isso aí. Quero agradecer o colega que me deu a dica do como sumiu o botãozinho do layout, de eu acionar o layout, como eu falei para vocês, mas o colega Max ele deu a dica de uma tecla de atalho e eu consegui. Agora estou vendo bem aqui as telas. Então, como a professora Rose vinha falando, né, uma das primeiras etapas do planejamento, das primeiras ações do planejamento, que é super importante na educação à distância, é pensarmos no cronograma de oferta. Né? Eu vim acompanhando que alguns colegas aqui já fizeram algumas perguntas, né, sobre como distribuir as unidades, a carga horária em quantas semanas. Então,
facilitar esse processo para vocês, né, colaborar um pouco com essa experiência que a gente tem de pensar a oferta de um curso na modalidade à distância, nós, né, juntas, fizemos um estudo que leva em conta, né, o número de semanas que está previsto para o curso, que são os 18 meses previstos lá no PPC, que isso equivale a 78 semanas, né? Então, imprimimos calendários, fizemos algumas contas também para poder fazer esse planejamento, né? Considera também, claro, o tempo de dedicação, né, que os estudantes vão ter que ter, que os cursistas terão para cada unidade temática, né, e a carga horária. Então, considerando essas questões, nós estamos indicando, né, isso está tudo em detalhes também no documento de orientações gerais, que seja uma unidade temática por vez, né, isso já é bastante comum na EAD, diferente, né, da modalidade presencial, onde a gente muitas vezes oferta 2 ou 3 disciplinas ao mesmo tempo, né? Esse modelo não funciona, já está, né, mais do que provado de que ele não funciona bem na EAD, que uma unidade temática por vez é o mais adequado. Então, diante dos estudos que nós fizemos, uma unidade temática de 30 horas, que é a grande maioria, com exceção da última de TCC, que é quase todas as unidades temáticas têm essa carga horária no curso, ficaria com uma média de 3 semanas e meia. Tá? Claro que cada instituição, dependendo do seu contexto, poderá fazer um ou outro ajuste, né? Talvez entre, no mínimo, 3 e no máximo 4 semanas, mas a média que a gente considerou mais adequada para uma boa distribuição da carga horária, né? Das unidades temáticas e dos módulos é de 3 semanas, né? Que dá uma média de 7 horas de estudos semanais, 1 hora por dia aproximadamente, né? O TCC1 e o TCC2 ficarão, né, poderão ficar com 3 semanas, é o que nós indicamos, que ele tem uma carga horária menor, e o TCC3, né, pela carga horária ser um pouco mais estendida, e a carga de trabalho também, nós estamos sugerindo que fique com 10 semanas. E, nesse sentido, aqui, esse quadro está lá também no documento de orientações gerais. A gente também considerou as demais atividades que estão envolvidas na oferta do curso, que não é só a oferta da unidade temática em si, né? Então, pensando nos 18 meses, ficariam 3 semanas, por exemplo, para as atividades iniciais, né? Para a aula inaugural, nós já vamos falar um pouco mais dessa atividade mais à frente, e outras atividades que a instituição considere relevante fazer antes do início da unidade temática em si, né? Do estudo do módulo. Ficariam 52 semanas para a oferta das unidades temáticas. Vejam que o primeiro módulo, 105 horas, né? A gente ficou com 14 semanas, uma média de 7,5 horas por semana. O módulo 2, que tem 135 horas, ficaria, então, com 17 semanas de oferta. E o módulo 3, com 120 horas, né? Que ele tem, ficariam distribuídas em 21 semanas, com uma média de 5,7 horas por semana, uma média um pouco menor, até considerando que vai ter o trabalho no TCC3, um trabalho de um pouco mais de intensidade. Consideramos também 3 semanas para atividade de recuperação, porque pode acontecer, né? Sempre tem os imprevistos de um cursista que não entrega uma atividade no prazo adequado, até por motivos de saúde, né, que é um direito, inclusive, que lhe cabe, né? Então, é bom que sempre a gente deixe um tempo ao final de cada módulo para fazer esses ajustes no cronograma, especialmente em relação à entrega de atividades atrasadas, né, que sempre são situações que acontecem comumente. Também 4 semanas para as chamadas atividades finais, né, que é a organização de notas, de diários, né? E especialmente para o período de defesas, né? Aí está ou avaliação de TCC, porque vocês verão que no PPC nacional não há necessariamente a obrigatoriedade da oferta, da realização da defesa, mas é uma atividade que é sugerida, né? Indicada que as instituições organizem, né? Porque pode ser um importante momento a socialização dos trabalhos que foram realizados. Então, é bom que já seja previsto no cronograma esse tempo, né, para que aconteça a organização dessas defesas e desse evento. E também as demais atividades, até algumas administrativas, né, de encerramento do curso. E também prevemos 16 semanas, para o período de férias. A gente considerou
os períodos de férias que são mais comuns, mas, claro, cada instituição, né, vai ver o seu contexto e vai fazer as adequações que considerar necessárias, né? Mas seriam as férias de dezembro, as férias ali de janeiro, 4 ou 5 semanas, a depender do calendário, e também em julho, 2 semanas, né? Eu sei, por exemplo, que no estado de São Paulo, as férias costumam ser de 4 semanas, né? Então, essas adaptações precisarão ser feitas. Mas eu acho que essa previsão, essa simulação que a gente fez vai dar um bom passo, né, inicial para vocês organizarem um cronograma. Outra situação importante... Opa, diga. Eu queria só solicitar as pessoas colocarem o microfone no modo silencioso, que está vindo um barulho externo aqui de alguém que está com... Agradeço. O noticiário está passando. Acho que já desligaram, né? Tá bom, obrigada, Simone. E outras atividades que nós trouxemos para falar um pouco hoje, porque, né, como a professora Rose falou, o guia está bem extenso, ele está bem completo. Nós trouxemos apenas algumas, né, atividades aqui relacionadas ao planejamento, para chamar um pouco mais de atenção para elas, mas todo o detalhamento vai estar lá no documento de orientações gerais. Então, para o planejamento, nós trouxemos aqui algumas atividades que são super importantes também de ser pensadas, né, para o curso inaugural, como eu já citei, como uma atividade inicial, né? Então, a gente sugere que ela seja realizada, é uma atividade que tem esse objetivo de dar as boas-vindas, de trazer esse acolhimento e também dar as orientações gerais, apresentar o curso, né, para toda a comunidade que vai fazer, não só para os cursistas, né, mas para todos os envolvidos no curso. Preferencialmente, se possível, que seja presencial, né? Se não for possível, claro, pode-se usar os recursos aí da tecnologia, né, a webconferência para fazer essa transmissão, deve envolver, né, os cursistas e também toda a equipe da instituição, e, se possível, também poderá contar, né, a Simone pode até falar um pouco mais sobre isso, com especialistas convidados da área do curso, né, talvez até um que já esteja envolvido na elaboração do material didático, por exemplo, e representantes da CETEC e também da CAPES, né? Então, pode ser organizado até um evento institucional mesmo para o curso, né? Seria essa aula inaugural. Também estamos sugerindo que possam ser pensadas, né, nessa organização do curso, aulas de abertura de módulo, que também são situações importantes, né, que agregam os professores formadores, os tutores. Podem ser feitas problematizações iniciais acerca da temática do módulo, né? E, nesse caso, mais indicado seria por webconferência, né, para que possa abranger todos os cursistas de todos os polos. Dani, posso fazer um adendo? Claro! A Dani chamou atenção assim, para esses eventos de aula inaugural, encerramento. Gente, é bem legal fazer isso na instituição, assim, porque a gente dá visibilidade àquilo que a gente está fazendo e a gente também consegue cobrar apoio institucional da nossa instituição. Assim. Então, chamar os nossos reitores, os nossos pró-reitores para participar desses eventos, a CETEC, a CAPES, isso mostra que a gente está fazendo um trabalho de qualidade. Eu acho que é bem importante que vocês façam um esforço, é trabalhoso fazer esses eventos, mas se possível trazer os alunos que não são da sede, que são de outros locais, ou fazer por webconferência, mas esses eventos são bem importantes para a gente que trabalha com educação à distância. Eles dão um senso de pertencimento institucional também para os cursistas. Era isso. Obrigada, Rose. Então, para completar o conjunto dessas estratégias didáticas mais gerais, podem ser realizados também encontros específicos das unidades temáticas, né? A gente sugere que seja planejado pelo menos um encontro para cada uma delas, né? Pode ser também por webconferência, né? Porque facilita a oferta, que todos possam acessar, né, esse encontro, inclusive pode ficar gravado, se eventualmente um estudante não puder participar naquela data e horário, né? Mas é importante também que se pense nesse encontro
pelo menos um encontro síncrono para cada unidade temática. Há também a opção de fazer encontros presenciais nos polos, né? Também pode ser interessante para acompanhar as webconferências, né? Que o cursista, se preferir acompanhar a webconferência no polo, né? Mas também pode ser pensadas alguma atividade em grupo, por exemplo, né? Durante um desses encontros. Então, o professor está distante, mas os estudantes podem estar no polo para fazer alguma atividade em grupo, né? Se assim for planejado, para a depender do objetivo de cada unidade temática. Então, também essa opção, né, pode estar lá como uma possibilidade, né, ao se planejar como que vai constituir cada unidade temática, né, a partir dos materiais didáticos que virão. E, por fim, as atividades avaliativas. Né? A gente gosta sempre de ressaltar, as atividades avaliativas da educação à distância, elas são muito importantes, porque é muito comum, né, que o estudante, quando ele vai lá acessar, começa na unidade de temática, ele vai abrir a sala, vai acessar os materiais, ele também vai consultar que atividades estão previstas, porque as atividades costumam servir como esse guia do estudo dele mesmo, é muito, né, as pesquisas que a gente vem fazendo, né, já acompanhando nesses anos de educação à distância, indicam que é uma ação que o estudante realiza mesmo, né, de usar as atividades e, a partir dela, organizar o seu estudo. Então, é importante que todas estejam disponíveis para o estudante, né, sempre no início, assim que abrir, estejam todas lá já disponíveis, que ele possa saber o que ele vai fazer, quando que ele vai enviar, né? E que sejam previstas também atividades diversas, né? Claro, sempre em sintonia, né, com os pressupostos pedagógicos que estão lá disponíveis no projeto pedagógico do curso, né? Então, o detalhamento vai estar lá. O que nós trouxemos de sugestões no documento de orientações gerais, né? Ele está totalmente embasado nos pressupostos didáticos avaliativos que estão no PPC, então é importante que esses dois documentos sejam lidos, inclusive, sempre em conjunto, né? E a possibilidade de fazer atividades avaliativas à distância, né, que seriam as assíncronas, né, que o estudante faz no tempo, no local que ele melhor decidir, só tem uma data fixa para o envio, e também a avaliação presencial. A avaliação presencial não é mais obrigatório em curso de pós-graduação lato sensu, né, mas há esta possibilidade, né, não há nenhum empecilho para que sejam realizadas, se assim a instituição decidir. E destacando, né, que o memorial, que a professora Lucília já citou, a professora Simone também, o memorial, que é essa atividade que vai dar um embasamento para a elaboração do TCC, ele estará, no decorrer das unidades temáticas, como uma atividade avaliativa da unidade temática. Né? Ele deverá ser pensado desta maneira, né? Dessa forma integrada. Acho que era isso. Bem, então vou seguir aqui em continuidade, também reforçando que as orientações mais detalhadas estão no documento, né, de orientação e implementação, e dizer que o ambiente virtual de aprendizagem é um espaço que merece e precisa de muita atenção, né, nessa perspectiva da implementação e da organização. É importante lembrar que o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ele faz parte da infraestrutura digital, então cada instituição já utiliza o seu próprio AVA, né, e precisa customizá-lo de acordo com a identidade visual da política aqui do curso de formação. E também já enfatizando que o que eu trago agora é um recorte também de orientações sobre como fazer a utilização do material didático que já foi apresentado pela equipe anterior da Lantec Prosa da UFSC, né? Então, a gente acaba recomendando, trazendo sugestões e recomendações, né? Primeiro que a integração do material didático, a Simone já adiantou, né? Que inicialmente poderá ser ofertada, o material didático será ofertada pela plataforma Edu ou pela plataforma MEC, mas que vocês vão conseguir transpor para os AVAs institucionais com bastante facilidade. Então, a gente acaba recomendando que a organização desse AVA, ela tenha uma atenção extremamente pedagógica, porque é a sala de aula, né? É o momento em que a gente vai estabelecer o diálogo com os cursistas, a comunicação também com os professores formadores, posteriormente com os orientadores de TCC,
Então, é importante refletir de que essa organização ela precisa ser funcional, não pode ser um mero repositório de atividades e de material didático, né? Então, esse acompanhamento constante durante o prosseguimento do curso, ele precisa ser muito bem atendido. Até pela própria dimensão da educação à distância, né, que os estudantes, nem todos os cursistas, eles têm esse perfil do uso, né, e da prática de formação e de educação por meio de atividades de educação à distância, e eles acabam, às vezes, se distanciando e materializando, né, essa lógica de acessar as plataformas e os conteúdos só quando necessitam realizar tarefas. Então, o grande desafio aqui da equipe gestora é trazer esses momentos de formação e de comunicação que precisam e que serão muito importantes para que essa sala de aula, né, esse ambiente virtual de aprendizagem, se materialize como uma sala de aula real, né? Bem, e para a organização, a gente já sabe, né, que esses materiais didáticos eles serão exclusivamente digitais, né? Então, com a possibilidade de utilizar também outros recursos, então não quer dizer que tenhamos que ficar adstritos ao material digital, né? Então poderemos fazer uso de outras plataformas, como foi pontuado também pelo PPC, né, do curso, de outras plataformas, outros recursos, eles são inclusive muito bem-vindos, né? E temos algumas outras sugestões no documento orientador. E é importante frisar nesse contexto que na organização do AVA, a gente tem alguns elementos em mente, né, quando for realizar e orientar nos processos de formação dos professores formadores e dos tutores, né, para que esses elementos eles estejam presentes no âmbito dessa customização, né. Primeiro, para pensar em elementos da flexibilidade, né, da flexibilidade em relação ao acesso dos materiais, a flexibilidade, inclusive, de prazos, né, para as entregas de atividades, enfim, acho que isso precisa estar pedagogicamente elucidado, precisa também estar presente o próprio conceito de interação, porque o ambiente virtual de aprendizagem ele oferece uma variedade muito grande de recursos para interação com os cursistas, né? Então, fazer uso das mais diversas possibilidades, né, incluindo fórum, chats, webconferências, como já foi mencionado, né, isso no intuito de facilitar a comunicação, mesmo quando geograficamente distantes, né? Então, ao fazer uso desses recursos, a gente consegue transformar o AVA num ambiente integrador, num ambiente de aprendizagem mais integrador. E também o conceito de acompanhamento, né? Porque o AVA disponibiliza esse monte de ferramentas e é possível e necessário que seja acompanhado constantemente o progresso dos cursistas, acompanhar acesso, né, ingresso na plataforma, avaliar o desempenho, né, ao longo da realização do curso, e enfatizando que fazer esse acompanhamento ela não significa um excesso de controle do percurso de aprendizagem do cursista, né? Muito mais uma função de minimizar evasão, distanciamento, de sanar dúvidas que vão surgindo ao longo do processo, e aí se consegue estabelecer uma relação mais direcionada, mais acolhedora. Bem, e aí falando do TCC, não vou entrar nesses pormenores, mas sim, né, nessa mesma perspectiva de organização aqui do AVA, no sentido que o TCC ele vai ser construído ao longo do processo formativo, né? Então vocês já sabem, né? Que vai ser realizado no desenvolvimento de 3 etapas distintas, vai ter o acompanhamento do professor tutor que já inicia né? Vai estar junto com os cursistas desde o início do processo, e aí no módulo 3 é que vai chegar a figura do orientador de TCC. Então, a nossa sugestão para transformar a organização desse AVA naquela perspectiva mais pedagógica possível, a nossa sugestão é de que esse orientador, assim que ele ingressar, né, tiver acesso ao AVA, ao seu grupo de estudantes com os quais ele vai orientar o trabalho final, que ele esteja em constante diálogo com o professor formador e com o tutor numa perspectiva de docência compartilhada, né? Então, a gente acredita que essa organização com vistas à formação, ela só tem a garantir ainda mais o sucesso, né, do prosseguimento aqui do curso e da formação desses cursistas. Então, a gente
vou reforçar o que a professora Daniela já tinha mencionado, né? A gente sugere também que estejam previstas esses momentos de defesa, esses momentos de socialização ao final ali do processo, no sentido de um encerramento mesmo, né, do percurso formativo, e também com vistas a fazer a devolutiva social, já que estamos falando aqui num contexto de financiamento e recurso público. E, por fim, aqui para falar rapidamente aqui com vocês das questões de monitoramento e avaliação, o que é importante pensar é que um dos pilares que garante a qualidade, né, da educação na modalidade EAD é a avaliação contínua. Então, a gente tem algumas orientações de avaliação de aprendizagem e também a de acompanhamento da avaliação, né? Esse monitoramento do curso com o qual a gente está se referindo, ele é um dos caminhos para alcançar uma educação à distância de qualidade. Então, no primeiro momento, a gente precisa pensar que a CETEC, né, em parceria com o MEC, com a CAPES, enfim, está já desenvolvendo e prevendo um projeto de avaliação nacional, mas esse projeto ele não prescinde da avaliação local. Então, enquanto equipe gestora, é necessário que um projeto de avaliação do curso seja definido inicialmente para possibilitar a coleta de dados para redirecionar as ações quando necessário. Então, a gente sabe que num percurso de avaliação formativa pode ser que algumas estratégias precisam ser remoldadas ao longo do processo, né? Então, é importante que isso seja feito para garantir a continuidade e a excelência da oferta do curso. Pode passar, Dani, por gentileza? Isso. Então, como alcançar, né, essa avaliação e esse projeto? A gente faz algumas sugestões de dimensões a serem consideradas na elaboração desse projeto para aferir a avaliação local, né? E algumas sugestões, elas partem do pressuposto de conferir a implementação do curso, como tem acontecido, né? E o desenvolvimento do curso, se tem acontecido conforme planejado, nas previsões, quais os desafios, né? A avaliação também é necessária no âmbito pedagógico, então avaliar o próprio ambiente virtual de aprendizagem, né? Se ele está adequado, se está cumprindo com o que se espera ali do ambiente, do recurso tecnológico, né, da infraestrutura tecnológica, incluindo o material didático utilizado. Tem também a avaliação do corpo docente, enquanto pensar no suporte pedagógico. E aí, no corpo docente, nós estamos falando dos professores formadores, dos tutores, dos orientadores de TCC, avaliar a infraestrutura, né? A infraestrutura presencial, e também a autoavaliação da equipe de gestão, né? Isso no sentido de que entender como é que tem sido essa colaboração da equipe de gestão, como tem sido o próprio andamento, né, dessa rede de acompanhamento, se tem conseguido alcançar os níveis de interação previstos no projeto inicial, e assim a gente consegue realizar uma grande coleta de dados que vai contribuir enormemente para a avaliação do curso no âmbito nacional, que vai chegar posteriormente. Acho que é isso, Rose. Vou concluir rapidinho aqui. Então, só para lembrar, né, que vocês estão dentro dessa rede de formação, docência na EPT, que é integrada por várias instituições, que tem CETEC, MEC, que faz gestão da política, PPC, materiais didáticos e cuida da avaliação nacional, as instituições ofertantes, né, que cuidam do desenvolvimento do seu PCC, ofertam o curso, certificam, avaliam o curso, a OAB, que traz essa parte do financiamento, o edital de adesão, polos de apoio presencial, faz o pagamento de bolsas e custeio, e outro ponto importante também é que tem as legislações que são feitas pela CAPES, que dão bastante segurança para a gente. E também tem os nossos parceiros, que a gente não pode esquecer, né? Vocês têm as SEDUCs, vocês têm as outras instituições nos seus estados, então a gente está sugerindo, inclusive, que vocês constituam um grupo de trabalho local, né? Que chame esses parceiros para ajudar na divulgação, para
ajudar no edital, nos critérios. Essa contribuição é muito legal. Teve um tempo que o Ministério exigia que a gente tivesse esse GT interinstitucional, que trabalhasse com o DIME, com o SEDUC, e era super proveitoso. Quando a gente trabalha com formação de professores, eu acho que esses GTs e trazer as secretarias para perto da gente é muito bom. Acho que cada vez mais as instituições têm que se aproximar, as instituições de trabalho com educação têm que se aproximar das secretarias, né? Pode passar, Dani. Lembrar um pouquinho também dessa equipe, né, que constitui o curso, né, que esse coordenador, esse é o cara do curso, vai estar para cima e para baixo o tempo todo, tudo passa pela coordenação do curso, é uma tarefa bem complicada, já fui várias vezes, mas é muito gratificante quando a gente vê que as coisas vão dando muito certo, assim, e o coordenador é que vai cuidar para que toda essa engrenagem aí funcione, né? Aí, junto com o coordenador, a gente tem uma secretaria, que normalmente é contrapartida da instituição, que faz todo esse trabalho burocrático, né? De colocar no sistema da universidade, a parte burocrática mesmo. Aí a gente tem os professores formadores, que vão cuidar cada um da sua unidade temática, então eles têm que ser especialista naquele conteúdo que está sendo ministrado naquele momento, né? Tem os tutores, que vão acompanhar um grupo de 25 estudantes, e a gente tem os orientadores de TCC, né? Que chegam lá no final. E a gente também conta na nossa instituição com o núcleo UAB, né? O núcleo UAB é super importante, porque ele vai ajudar a gente com os editais, com toda a parte de financiamento, então tudo passa por lá, né? E esse núcleo também, o coordenador, as instituições que já atuam um pouquinho mais, já atuam com EAD, normalmente o Nucleab tem uma experiência já que pode ajudar muitíssimo os coordenadores que são mais jovens. E lá no Nucleab, normalmente tem uma equipe multidisciplinar e uma equipe de apoio tecnológico. A gente está colocando assim, mas as instituições podem ter outros modelos constituídos, tá? Esse é um modelo, então pode ser que tenha coisas aqui que a gente não contemplou como é na sua instituição. Tá tudo certo, segue vida, esse aqui é só um modelo que é conhecido e é o mais comum que tem por aí, né? Pode passar, Dani? Então, Rose, deixa eu só aproveitar que eu estava na tela anterior, porque teve uma pergunta que passou já há um tempinho, estava pedindo exatamente isso, como sugestão para colocar nos editais para os orientadores de TCC, para o professor formador. Então, eu acho que você orientou isso legal, assim, né, de que, não sei se você quer reforçar isso, né, porque a gente tem algumas sugestões no guia, né, de editais, mas enfatizar essa questão da liberdade e do apoio com o AB para a formação dos editais. Isso mesmo. E como vocês têm que fazer edital, respeitando a legislação. Lá no documento tem toda a legislação que vocês têm que seguir. E a gente até pensou em colocar um modelo de edital inteiro, mas ia ficar muito grande essa coisa. Então, mas a gente falou para vocês aí no documento que se fizer uma pesquisa rapidinho na internet, vocês vão encontrar vários modelos de editais que contribuem muitíssimo com a gente para montar o nosso. E pede para os colegas da rede. Vocês estão em várias instituições, então, assim, compartilhem essas informações. A gente não precisa ficar trabalhando, não deve trabalhar sozinho. Se um fez, está legal, construiu os critérios, compartilha com o resto da rede. Isso ajuda muitíssimo. Então, selecionar por edital é legislação, é obrigatório. Definir critérios para essa seleção, né? Tem que ser um processo transparente de escolha de professores, tutores,
Tudo isso é por meio de edital com critérios muito transparentes. Hoje em dia, nas instituições, a gente vive muitos processos de judicialização de tudo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar se incomodando com a judicialização das coisas. Uma outra questão importante é vocês formarem um colegiado, né? E esse colegiado seria legal se fosse os professores das unidades temáticas, se eles forem da própria instituição que está ofertando, eles podem ser os que integram o colegiado e que vão ajudar o coordenador a pensar o curso como um todo, né? Pode passar. Essa figura também não está muito boa, mas lá no documento, depois o diagramador vai deixar ela melhor. Eu coloquei ela aqui para a gente ter uma ideia de quem é essa equipe docente, né? Que a gente vai ter um professor para cada uma das unidades temáticas e que a gente vai ter um tutor para cada 25 alunos. Uma coisa importante que eu queria dizer para vocês, pode ser que vocês não façam assim, mas eu sugiro fortemente que vocês façam, é manter os tutores do início ao fim do curso, os mesmos tutores, se possível, porque esse vínculo que o tutor vai criando com o aluno, ele é super importante na educação à distância. Isso faz com que o aluno permaneça no curso, que ele tenha segurança em várias coisas. Então, se puderem manter os tutores do início ao fim, é muito bom. E a gente vai ter, lá no final, inclusive, a gente vai estar, quando vier o TCC 3, que entrar os professores orientadores, é bem legal se a gente mantiver os tutores que conhecem toda essa trajetória do estudante, porque a gente tem que tomar cuidado para que o TCC 3 não pareça que tudo do TCC vai acontecer ali. Então, se a gente tem aquele grupo já com tutor, que acompanha via memorial, acompanha via as atividades todas, dá uma segurança bem grande para o estudante. Então, se puderem, façam isso. Nem sempre é fácil a gente encontrar os tutores na nossa instituição, né? Mas dá para procurar nos programas de pós-graduação, pensar em fazer essa tutoria à distância, desde que a gente tenha possibilidade de encontros conjuntos com os professores. Então, dá para pensar alternativas aí. A galera está perguntando se os momentos síncronos de cada unidade temática, quantidade e periodicidade, ficarão a cargo de cada professor formador. Eu sugiro que a gente tenha um modelo no curso, assim, que pode ter especificidade da unidade temática, mas se a gente puder ter esse planejamento que seja comum a todas as unidades, é melhor. Mas tem especificidades que os professores formadores podem querer desenvolver e é necessário naquela unidade temática. Então, aí a gente abre essa diferença. Uma coisa Mas, Rose, eu acho que só é importante ressaltar que, acho que no sentido de que não fique na decisão só do professor, né? Mas isso. Que, no mínimo, assim, os professores formadores do módulo, né? Seria o ideal que eles se reunissem, ou um modelo para o curso inteiro, ou pelo menos do módulo, e junto com a coordenação de curso, né? Para que chegue numa definição comum, né? Baseado nos objetivos ali de cada unidade temática. Eu acho que o grande desafio que vocês têm nesse curso é trazer esse PCC para a realidade do curso, do cursista, né? Porque a gente tem um PCC que foi concebido numa perspectiva histórico-crítica. E aí a pergunta que fica é: como se concebe um curso numa perspectiva histórico-crítica? Como é que esses cursistas vão vivenciar essa formação emancipadora e todos esses princípios que estão aí? Porque a gente sabe que na formação docente, a formação ela é muito importante e ela é uma referência de como a gente se constitui professor. Tem um papel
fundamental na nossa formação enquanto docente a nossa vivência formativa. Então, esse curso de docência na EPT, se a gente quer uma docência diferenciada, se a gente quer mudar esse modelo que já foi falado várias vezes aqui à tarde, a professora Lucila lembrou todo o histórico aí que a gente tem na EPT, é muito importante que esses cursistas tenham uma vivência diferenciada. Senão, se a gente permanecer com as nossas caixinhas, com os nossos quadrados, com a nossa velha história, é isso que a gente vai reproduzir aqui. Então, ousem também nesse curso, né? Vamos adiante? É legal que a educação à distância permite essas ousadias, né? É muito bom. E esse trabalho conjunto, assim, então dá para usar. Pode passar, Dani? Outra questão que eu queria pontuar aqui é a formação das equipes, gente. Isso é fundamental, que a gente faça formação, que a formação seja um eixo presente o tempo todo, que ela já faça parte do planejamento de vocês. Então, se a gente pensa numa equipe docente, que a gente entende esse tutor e esse professor como uma equipe docente, que o tutor não é só um reprodutor do script alheio, que ele faz parte dessa docência, ele tem que estar afinado, né, com os professores das unidades temáticas, e isso acontece por meio dos encontros de formação. Então, cada vez que vai começar uma unidade temática, tem que ter encontro de formação. Se puderem organizar encontros, não precisa ser encontros muito longos, mas encontros semanais dos professores com os tutores, vai dar muita qualidade para a formação que vocês estão desenvolvendo aí. E no início tem que fazer toda aquela formação, né? O uso de tecnologias, estratégias didáticas. Então, planejem a formação e façam ela fazer parte do planejamento de vocês. O curso, com certeza, vai ter outra qualidade. E esse espaço da formação, ele é um espaço também que ele é de troca da equipe, né? Porque uma das coisas muito legais que a gente faz na EAD é a gente poder misturar as disciplinas, conhecer o que o outro está fazendo. No presencial isso é mais difícil. Na EAD a gente consegue, se a gente propiciar esses momentos de encontro da equipe, né? A Maris falou que, nesse sentido, de uma formação histórico-crítica, Rose, gera-se uma grande expectativa sobre os materiais didáticos e perfil dos formadores. Exatamente, Maris, eu acho que essas formações, esses cursos que a gente faz na EAD, quando a gente traz uma perspectiva mais crítica, ele é legal porque ele forma diferentes camadas. A gente se forma enquanto coordenador do curso, forma o grupo de professores formadores, forma o grupo de tutores e chega lá nos cursistas. Então, são várias camadas de formação dentro de uma perspectiva que a gente está querendo, né? Pode passar? E aí, como é que é essa formação, né? A CETEC também vai estar do ladinho aí, né? Nessa rede de instituições. Ela vai organizar encontros de formações com a rede toda, né? Vai fazer, por exemplo, essas oficinas pedagógicas que estão acontecendo aqui, que são super importantes. Vai fazer formação de formadores, de avaliação dos cursos, seminário no início e final dos cursos, reuniões técnicas visando o acompanhamento e avaliação dos cursos. Pode tocar? Pode passar? E lá na formação local também, lá no documento, a gente dá umas sugestões do que pode ser, né? No início, a formação sobre o projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico ele tem que fazer parte cotidianamente da nossa vida nesse curso, né? Tem que compreender ele profundamente.
especialmente a perspectiva histórico-crítica. O que é formar um sujeito numa perspectiva histórico-crítica, né? Há ferramentas de comunicação, o perfil dos cursistas. Então, assim, o perfil dos cursistas traz muitos dados interessantes para a gente desenvolver o curso, ele não pode ser desconsiderado. Então, desde que vocês começam o período de inscrição, fazer perfil dos inscritos, depois dos selecionados, todos esses dados ajudam a gente. E também como é que vai ser os processos de avaliação da aprendizagem. E durante o processo, né, a formação continuada, como eu já falei, no início de cada unidade temática, estratégia didático-pedagógica, avaliação, o encontro semanal, e outros dados super importantes, a Edna já falou sobre isso, é o que vai gerando sobre os dados de monitoramento e avaliação do curso. Isso precisa ser compartilhado com toda a equipe, né? Porque eles dizem muito para a gente. E na EAD também favorece muito o monitoramento, né? Não um monitoramento de controle, como a Edna disse, mas um monitoramento que possibilite a gente pensar estratégia didático-pedagógica. Pode passar. Acabou! Já falou demais a professora. É isso. E agora vamos pedir para presencial lá no norte, Simone. Acho que era isso, gente. Se quiserem perguntar alguma coisa, mas os nossos contatos ficam super à disposição. Se quando vocês estiverem com o documento, quiserem dialogar com a gente, fiquem super à vontade. Assim, a gente vai estar aí. A gente precisa se ajudar, né, na EAD, a gente precisa socializar as nossas boas experiências, a gente precisa contribuir, precisa estar mais junto, né, para fazer educação de qualidade, A gente já faz educação à distância de qualidade, só que ela aparece pouco ainda, né, eu acho que ela aparece mais aquilo que não é tão legal. Então, a gente precisa, de algum modo, engrossar esse corpo de pessoas que trabalham com essa modalidade e mostrar aquilo que a gente faz com muito compromisso e cuidado, né? É isso. Obrigada, gente. Seu microfone está desligado, eu acho, Simone. Não, Simone, a gente não está te ouvindo? Está verdinho ali, mas não está saindo som, né? Já deu problema no começo, né? Acho que ela vai ter que sair e entrar de novo para fazer o... Eu posso aproveitar, então, enquanto a Simone vê ali, tinha uma pergunta aqui sobre o cronograma. Lá, Dani. O Max comentou, né, que eu citei sobre que a gente fez estudos sobre o cronograma. Max, a verdade, assim, eu não saberia te citar nenhum estudo teórico sobre isso. Quando eu falo estudos, é porque a gente que trabalhou, né, com EAD e trabalha com EAD há muitos anos, então é de experiências, de exercício, então baseado na prática, baseado na avaliação das experiências que a gente viveu, né, que nós propusemos, né, eu digo a gente, né, o grupo inteiro aqui que participou da elaboração desse documento, das experiências que a gente tem. Então, foram esse, e o estudo específico da proposta curricular deste curso, né? As tentativas, né, os ajustes há 4, 5 semanas, né, e organiza ali a oferta novamente. Então, os estudos seriam mais esses empíricos, assim, baseados nas nossas práticas. Eu não saberia te dizer, em específico, um referencial teórico, assim, que trabalhe com isso sobre cronograma. Se as meninas souberem, meus colegas aqui souberem de algumas, eu confesso que teórico, assim, uma publicação eu não saberia te indicar, especificamente sobre cronograma. Tá aí um tema para você pesquisar. Eu acho que a gente tem que publicar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, as descobertas que a gente vai fazendo. Mas, assim, sobre o cronograma também, a gente faz esses exercícios, mas eles têm que estar muito ligados ao contexto de vocês, né?
ao perfil do estudante, a tudo isso daí, né? Mas eu acho bem legal fazer uma pesquisa sobre como é que funcionam esses cronogramas na EAD, né? Boa ideia. Pessoal, agora me escutam? Ah, maravilha. Então, eu acho que assim foi muito boa a apresentação de vocês, fiquei muito satisfeita, porque eu queria compartilhar aqui com o pessoal, conforme eu estava falando anteriormente, que nós estamos fazendo tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Então, assim, à medida que a gente desenha diretrizes, faz PPC, materiais, mas também tem que pensar a implementação. Então, não dá para pensar uma coisa num outro momento, né? A gente está tentando fazer tudo nesse diálogo com as instituições. Então, esse trabalho que a gente fez com a professora Rose, professora Edna e professora Daniela é fruto, eu diria, de um diálogo permanente que nós estabelecemos com a nossa rede. Então, assim, cada vez que uma professora dentro dos nossos grupos OAB questionou algum ponto, foi com o grupo da implementação que a gente buscou respostas, mas também dialogando com quem estava elaborando os PPCs, é tanto que nós alteramos lá algumas coisas. Mas, assim, a equipe tem trabalhado junto da rede. Então, assim, eu faço a mediação, eu estou lá e eu estou cá. Então, o que eu quase que enlouqueço aqui, essas três professoras, porque tinha coisa, não era, Rose, que a gente não conseguia compreender que pergunta era aquela, que dúvida era aquela, como era que. E o que ficou acordado? Primeiro, existe um PPC e os materiais que estão chegando. Então, a equipe de implementação, o grande desafio era olhar para o PPC e fazer sugestões e recomendações mais na perspectiva de um conhecimento teórico, mas também da experiência delas três, da educação à distância. Então, assim, a apresentação de vocês, Rose, Dani e Edna, é uma apresentação que, assim, conversa com a gente, dialoga com a gente, diz, olha, pode ser assim, mas pode ser de outra forma. Existem várias estratégias. É claro que existe um guarda-chuva da UAB, do sistema UAB. Existem portarias, instruções normativas. Essa é uma oferta nacional em rede, é uma oferta que nós vamos tentar fazer dentro de um cronograma aproximado. Isso também é um desafio com 40 instituições, né? No entanto, o documento que a Rose, a Dani e a Edna estão elaboraram, já concluíram, a gente já passou por uma revisão de língua, mas eu considero que é um documento aberto. Sabe, Rose? Eu acho que aquele documento é um documento que ele vai ser reescrito por muitas mãos, sabe? E eu acho que a inovação dele é essa possibilidade, por exemplo, do IFRN pegar esse documento e ajustar a realidade, né? Mas o documento está muito rico, com muitas sugestões e recomendações. Mas eu diria que não é só sugestão, é um conhecimento teórico que está ali, fundamentando tudo aquilo que está. E é o conhecimento, não é, da educação, da EAD, não é? E que vai dando essa liga e essa sustentação a tudo que vocês foram colocando. Hoje, o que vocês apresentaram aqui, eu que estou trabalhando diretamente com vocês, na elaboração desse documento, contribuindo, mandando horas, às vezes, quantos áudios não mandei, porque não tinha tempo para conversar, para me reunir, mandava os áudios e vocês transcreviam aqueles áudios, transformavam os áudios, né, nisso que vocês estão apresentando hoje, né? Eu acho que assim a contribuição é grande e a gente só tem que agradecer, né? Nós que estamos atuando na EPT, professora Edna, professora Rose, professora Daniela, não são da educação profissional e tecnológica, mas o esforço que fizeram para dialogar,
com essa modalidade foi muito grande, mas eu acho que a grande contribuição é que vocês são educadoras e que vocês têm a experiência e o conhecimento teórico da educação à distância. Isso faz a diferença na elaboração do documento. Então, queria agradecer de forma muito especial por vocês terem dedicado finais de semana por valores tão poucos, porque o que a gente conseguiu, né, foi muito pouco para realizar esse trabalho, mas a qualidade salta a qualquer pessoa que vai pegar esse documento. Tá? Então, eu sei que a gente já ultrapassou aqui muito do nosso horário, né? Eu queria pedir muito desculpas a vocês, porque a gente teve atraso de quase 30 minutos na abertura. Se não fosse o atraso, a gente ia terminar dentro do horário. Eu sou muito rigorosa com o horário, porque aqui são trabalhadoras e trabalhadores que estão participando dessas oficinas, mas agradeço e deixo ainda uns 2 minutinhos só para a gente, para vocês, caso vocês queiram fazer alguma consideração. Eu queria fazer umas considerações aqui finais de orientação. Não, a gente que agradece, Mônica, é sempre muito bom trabalhar contigo, eu já tenho essa experiência de longa data, Dani e Edna começaram agora, e já, porque você traz, né? Você traz o MEC para junto da gente, você traz a CETEC para junto da gente, então isso é muito bom. Eu nunca gostei de trabalhar apartada, né? Desenvolvendo um produto para entregar para o Ministério. Eu acho que a gente tem que ser parceiro e trabalhar junto, isso é que faz a diferença. Então, obrigada mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, Dani, boa noite, Edna. Então, me despeço de vocês, mas eu gostaria de que os participantes, só uma observação que eu queria fazer. Essas oficinas são as oficinas que estão abrindo esse processo formativo. Nós vamos, como as professoras colocaram aqui, nós temos etapas de formação. E a segunda etapa vai ser na segunda quinzena de agosto, onde nós teremos uma oficina com ênfase na UAB. Então, a Joana da CAPES estaria aqui conosco, mas devido a esse atraso, ela não conseguiu entrar, tá? Mas eu quero dizer que nós vamos ter uma oficina específica sobre a UAB, sobre concessão de bolsas, sobre custeio, mas na relação com o que nós estamos apresentando na proposta desse curso. Tá? Então, essa é a etapa inicial de um processo. Vamos ter as etapas de formação de formadores, por isso que precisa ter um cronograma aproximado, porque nós faremos a formação, vamos trazer os autores dos materiais para conversarem com vocês. Então, isso também é muito importante, né? E o documento nós vamos estar disponibilizando para vocês o mais breve possível, ele já passou mas eu não vou esperar que a diagramação toda esteja pronta. Tem a Marta, queria até aqui agradecer a Marta, que é uma professora que foi disponibilizada do IFRN para nos ajudar na diagramação desse material, com muita dificuldade. Então, assim, a gente quer colocar na mão de vocês, certo? Então, em nome da CETEC, queria agradecer de forma muito especial a todos que ficaram até esse momento.